Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O termo puer aeternus em latim se traduz como criança eterna. Sua primeira menção aparece nas Metamorfoses, obra do poeta romano Ovídio. Nela, o deus criança Iacos recebe elogios por seu papel nos mistérios de Eleusis, cerimônias ligadas às deusas gregas e com os ritos religiosos secretos da Grécia Antiga. Mais tarde, Iacos foi associado a Baco, outro nome para Dionísio, e ao deus Eros. Ele é uma divindade que representa a vida, morte e ressurreição, sendo o deus da juventude divina. O psicólogo suíço Carl Jung trouxe à tona o termo mitológico puer aeternus e o utilizou para explorar a psicologia da juventude eterna e da criança criativa presente em cada indivíduo. Quando se refere a uma mulher, o termo latino equivalente é puella aeterna. Este conceito é um arquétipo, ou seja, um elemento fundamental na psique humana, que possui aspectos positivos e negativos. Ele pode trazer a energia, a beleza e a criatividade da infância para a vida adulta, mas também pode impedir a autorrealização, levando a fantasias adolescentes irreais e a uma sensação de estar preso na vida. O arquétipo da juventude eterna é o primeiro que experienciamos na vida e continua a ser relevante ao longo dela. Ele está intimamente ligado ao arquétipo da mãe. Quando uma pessoa se identifica demais com o puer ou puella, ela evita o processo de individuação e luta contra o impulso interno em direção à totalidade psicológica, o que pode limitar seu crescimento. Embora possuam uma rica imaginação e vida interior, essas qualidades frequentemente permanecem no inconsciente, não sendo conscientemente exploradas ou aplicadas na vida. Um exemplo que ilustra essa dinâmica é a escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul, apresentada no filme Matrix. A pílula azul permite que alguém permaneça na comodidade de uma realidade simulada, sugerindo que a ignorância é uma bênção. Por outro lado, a pílula vermelha exige enfrentar a dura verdade da realidade e embarcar na jornada em busca da autorrealização. O puer muitas vezes escolhe a pílula azul, evitando o confronto com a realidade. Aqueles que não conseguem se comprometer com o trabalho, estabelecer relacionamentos satisfatórios, assumir responsabilidades ou encontrar um propósito na vida, podem se beneficiar da integração do arquétipo da juventude eterna em suas vidas. Esta integração pode ajudar a liberar potencial criativo e tornar a jornada de crescimento mais significativa. Em seu livro Puer aeternus, um estudo psicológico da luta dos adultos com o paraíso, essa complexa dinâmica é explorada com profundidade. O texto explora o conceito do puer aeternus, criança eterna, e suas implicações na psicologia, destacando tanto os aspectos negativos quanto os positivos desse arquétipo. Os aspectos negativos envolvem a tendência de permanecer na adolescência, dependência da mãe, evitação de responsabilidades e a busca por uma vida fantasiosa. Isso pode levar à falta de realização e ao escapismo. O texto também menciona como o puer antecipa o sofrimento, o que o impede de viver plenamente. Por outro lado, o puer também possui qualidades positivas como espiritualidade, vitalidade e criatividade. Ele representa a capacidade de viver o momento e abraçar a vida com entusiasmo. O texto destaca a importância de integrar a criança interior de forma saudável para alcançar a totalidade psicológica. Além disso, o conteúdo menciona a necessidade de equilíbrio entre o mundo interior e exterior, evitando a excessiva fuga para a fantasia ou o extremo realismo. O resumo aborda também a citação bíblica, que enfatiza a importância de se tornar como crianças para entrar no reino dos céus. À medida que envelhecemos, adentramos na fase da vida associada ao senex, que significa velho em latim. Essa fase apresenta aspectos tanto positivos quanto negativos. No lado positivo, é um período de equilíbrio, paciência, sensatez e controle. Nesse contexto, o senex se manifesta como o arquétipo do sábio ancião. No entanto, também existem aspectos negativos, como o cinismo, rigidez, materialismo, resistência à mudança e falta de senso de humor. É importante perceber que o senex e o puer, arquétipo da eterna juventude, são como lados opostos da mesma moeda, representando diferentes estágios da vida. Reconhecemos a juventude ao confrontar a idade. A consciência do envelhecimento nos remete à lembrança de como éramos na juventude. O psicólogo Carl Jung
descreve a relação entre esses arquétipos. A sombra do puer é o Senex, associada a características como disciplina, controle, responsabilidade, racionalidade e ordem. Por outro lado, a sombra do Senex é o puer, relacionado a qualidades como limitação, instinto, desordem, indulgência e capricho. Ambos os arquétipos coexistem em nós e são essenciais para uma saúde psicológica equilibrada. Um desequilíbrio excessivo em qualquer direção não é aconselhável. Tanto o puer quanto o Senex têm suas próprias abordagens para a vida. Enquanto o puer aprecia atividades como esportes, socialização, diversão e entretenimento, que geralmente resultam em produtos intangíveis, o Senex valoriza atividades que produzem resultados tangíveis, como pintura, culinária, escrita e construção. Essa distinção reflete suas diferentes perspectivas sobre o jogo da vida. Jung desempenhou um papel significativo em sua vida como um Senex, alguém que valorizava a seriedade e o equilíbrio. Ele se envolveu em atividades criativas, como esculpir, gravar inscrições em pedra, desenhar mandalas e criar seus livros vermelhos, repletos de imagens do inconsciente. Durante um período desafiador que ele chamou de confronto com o inconsciente, Jung experimentou uma perturbação psíquica e revisitou suas memórias de infância em busca da causa. No entanto, essa introspecção não trouxe respostas claras, apenas a consciência de sua própria ignorância. Nesse momento de incerteza, Jung decidiu seguir seu instinto e explorar o que lhe viesse à mente. Isso o levou de volta a uma memória de infância em que ele brincava com blocos de construção com grande paixão, construindo casas e castelos. Essa lembrança despertou uma forte emoção nele e o fez perceber que sua criança interior ainda estava viva e criativa. Ele reconheceu que estava negligenciando essa parte de si mesmo. Jung tomou a decisão de reavivar essa criatividade infantil. Começou a colecionar pedras e construiu uma cidade em miniatura. Diariamente, após o almoço e à noite, ele se dedicava a essa atividade. Para sua surpresa, encontrou uma fonte de criatividade, entusiasmo e renovação em seu jogo de construção. Esse momento foi transformador em sua vida, e ele percebeu que estava no caminho de descobrir seu próprio mito pessoal. Outro projeto notável de Jung na fase do Senex foi a construção da torre em Bollingen, um local isolado próximo ao Lago Zurique. Ele dedicou 12 anos a esse empreendimento. Bollingen tornou-se um refúgio onde Jung passava vários meses todos os anos, conectando-se profundamente consigo mesmo e com a natureza. Ele descreveu esse lugar como sua verdadeira essência e sentiu que ali era mais autêntico. Essas experiências ilustram como Jung valorizava a criatividade e o jogo na vida adulta, reconhecendo a importância de manter viva a criança interior, mesmo na velhice. Isso enriqueceu sua jornada pessoal e o ajudou a encontrar sua verdadeira essência. O conceito do puer aeternus, o eterno jovem, e sua relação com a obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Descreve como Saint-Exupéry incorporou muitos traços típicos do puer aeternus, sendo alguém que valorizava a imaginação e a criatividade, mas também enfrentava dificuldades na vida adulta. Além disso, a integração do puer aeternus na vida adulta, destacando a importância de equilibrar a fantasia com as responsabilidades do mundo real. Isso envolve a busca por um propósito na vida e o enfrentamento da rotina, mesmo que isso signifique sacrificar parte da imaginação. A transição da primeira metade da vida é focada no fortalecimento do ego, para a segunda metade, onde a busca pela individuação e a exploração do mundo interior se tornam mais importantes. A integração do puer aeternus envolve aceitar o trabalho árduo e encontrar entusiasmo na realidade. A jornada do herói e a necessidade de enfrentar desafios e superar o medo para alcançar a maturidade psicológica. O puer aeternus pode ficar preso na infância e na busca constante por segurança e prazer, em vez de enfrentar as demandas da vida adulta. É como se estivéssemos colocando o símbolo de Afrodite no centro de nossas transformações, cientes de que nosso corpo e mente passarão por mudanças significativas após dar à luz uma criança. Esta responsabilidade da maternidade muitas vezes é tão esmagadora que pode ter consequências trágicas. No entanto, isso não significa que todas as mulheres que se tornam mães ou aquelas que optam por não ter filhos estejam presas em arquétipos fixos.
Os sonhos desempenham um papel fundamental na nossa jornada interior. A criança interior, simbolizada nos sonhos, está sempre conosco, influenciando nossos comportamentos e emoções. Às vezes, ela nos impede de crescer, mantendo-nos infantis, dependentes e evitando responsabilidades. No entanto, é essencial sacrificar essa parte de nós para nos tornarmos heróis de nossas próprias vidas. Por outro lado, o Deus menino que se apresenta nos sonhos representa renovação e crescimento contínuo. Quando nossa perspectiva muda, nossos sonhos também respondem. Podemos interagir com nossos sonhos, dando-lhes significado, desenhando-os e colorindo-os. Essa prática nos ajuda a explorar e entender melhor nosso mundo interior, e o inconsciente responde às nossas ações. Os sonhos são mestres sábios que podem nos guiar em nossa vida, mesmo quando não compreendemos completamente seus significados. Eles entendem nosso ser mais profundo. Como o artista suíço Peter Birkhäuser retratou em sua pintura, o Puera Aeternus montando um cavalo selvagem cósmico, os sonhos nos conectam ao inconsciente coletivo e nos conduzem como estrelas no céu da psique. Este é um encontro com a essência do nosso eu. Assim como o poeta e artista visionário William Blake, que se tornou uma pessoa individualizada ao integrar seu Puera Aeternus, somos lembrados de que, se pudéssemos ver além das limitações de nossa percepção, a realidade se revelaria como infinita e misteriosa, abrindo-nos para o mundo interior e exterior. Como Blake disse, vejo tudo que pinto neste mundo, mas nem todo mundo vê da mesma forma. A árvore que leva alguns às lágrimas de alegria, já para outros, é apenas uma coisa verde. Isso nos lembra da subjetividade da percepção humana. Obrigado por sua atenção. Continue no nosso canal. É só clicar neste vídeo ao lado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!